Só. Chegamos ao terceiro e último bloco do contacto direto. Dedicação, muitas vezes árdua, mas que termina em abandono e solidão, na fase mais delicada da vida. Sem revelar números, a variação da Mulher e Ação Social do Conselho Municipal da cidade de Maputo expressa sua crescente preocupação com o aumento de idosos vulneráveis. Acompanhe. Uma jornada de trabalho e dedicação, muitas vezes árdua, mas que termina em abandono e solidão na fase mais delicada da vida. Sem revelar os números, a variação da Mulher e Ação Social do Conselho Municipal de Maputo expressa sua crescente preocupação com o aumento de idosos vulneráveis. É uma preocupação para o Conselho Municipal o fato de estarem a aparecer já muitos idosos abandonados. Nós, neste momento, estamos a fazer um mapeamento a nível de toda a cidade para saber localizar onde é que estão os idosos que precisam de assistência, sobretudo aqueles que vivem sozinhos, e também quantificar quantos idosos é que estão nessa situação. Então, estamos a trabalhar com os distritos nesse sentido. Eu acho que daqui a algum tempo já teremos um mapa que mostra que no distrito, por exemplo, Cambuquana, temos tantos idosos e mais ou menos onde é que nós podemos encontrar esses idosos. Portanto, faz parte das nossas prioridades cuidar dos idosos. Estes idosos, maltratados e abandonados pela própria família, muitas vezes acabam sendo recolhidos para lares de acolhimento em busca de um pouco de dignidade. Muitas vezes o que acontece é um fenômeno que tem acontecido, é que na terceira idade a saúde começa a ficar debilitada e a família não tem, eu digo isso, que não tem paciência de cuidar. O que é que fazem? Ou pedem para ir pôr no lar ou abandonam simplesmente. E às vezes não é questão da saúde, é questão material, porque acham que devem ficar com a casa que é da família e tiram simplesmente o seu pai, a sua mãe da casa, a sua tia, a sua avó, e assim esta população fica numa situação tão vulnerável, sem ninguém para cuidar. Que ações estão sendo tomadas para reduzir a vulnerabilidade desses idosos? A ação social tem informação desta camada que está vulnerável e, sobretudo, a ação social do Conselho Municipal tem feito o acompanhamento e assistência dessas famílias. Nós temos duas componentes. Temos a população de terceira idade que vive nas suas casas e temos a população de terceira idade que vive no lar. Então, para os que vivem nas suas casas, nós fazemos um trabalho com os distritos. Cada distrito faz o acompanhamento. Quando é preciso a nossa intervenção, por exemplo, há idosos que vivem sozinhos, que não têm o que comer e nós, como Conselho Municipal, levamos lá uma cesta básica para melhorar a sua condição, sobretudo alimentar. E também trabalhamos em coordenação com o Fórum da Terceira Idade. O Fórum da Terceira Idade é que nos apoia em termos de saber localizar onde é que estão os idosos e como é que nós podemos fazer assistência. E depois temos a população de terceira idade que está no lar de terceira idade em Maguanine, que é um lar que é gerido pelo Conselho Municipal. Então, são idosos que muitos foram abandonados pela família e alguns até se encontravam na situação de população de rua. E alguém encontra o velho
ou a velhinha e diz, no sítio X tem uma velhinha e nós gostaríamos que fosse assistida, nós vamos lá buscar, mandamos para fazer os exames médicos, para saber a situação da saúde e fica como utente do lar. Em alguns distritos municipais, instituições de caridade e iniciativas solidárias unem-se para oferecer apoio. A ajuda, embora insuficiente, busca amenizar o sofrimento dos mais velhos. Bem, esta parceria surge quando recebemos o clamor do bairro 3 de Fevereiro através da secretária e coincidiu porque nós já temos um projeto assim na nossa fundação que se chama Hotmil e nós já atendemos vários bairros, já está há mais de 2 anos a assistirmos os bairros e decidimos nos focar para os idosos. Então, coincidiram as ideias, coincidiu o objetivo e nós decidimos abraçar a causa porque também é o que a Fundação faz. Então, estamos neste momento a trabalhar aqui no bairro 3 de Fevereiro, assistimos 350 beneficiários, mas também outros bairros, por exemplo, Laulane, Ferroviário, Costa do Sol, Machaquene e Maotas, também com 350 voluntários. E nós vamos oferecendo arroz, feijão e verdura da época. Neste momento estamos a oferecer mais nhangane, mas consoante a época vamos dar outras verduras. Diversos centros de acolhimento foram abertos para oferecer um refúgio seguro, bem mais digno que as ruas. A Idilidade assegura que a sensibilização para a retirada de idosos das ruas continua a todo vapor. Andar a deambular pelas ruas para os próprios idosos não é saudável, não é bom e passam perigos. Então, nós estamos ainda em conversação com as confissões religiosas para fazer ver que é bom doar sim, mas tem que ser em locais próprios, como uma proteção do próprio idoso, porque eles vão de loja em loja. Nós percebemos que é um ritual que às vezes traz sorte para quem está a vender, se faz uma doação, está a atrair as bênçãos, mas nós temos que equilibrar, não entrar em choque com os rituais religiosos, mas também não entrar em choque com a postura municipal e, sobretudo, pela proteção dos idosos. Obviamente, quando há situações de não obediência ou rompimento deste diálogo, aí talvez podemos recorrer a uma ação compulsiva, mas neste momento não achamos necessidade de fazer uma ação compulsiva. O diálogo é a melhor via. Mas muitos idosos enfrentam dificuldades em aceder ao subsídio social básico. A avó Ana, por exemplo, não se lembra da última vez que recebeu o benefício. Após perder seus documentos no incêndio, ficou fora da assistência social. Nada. Desde que perdi os meus documentos, nunca mais recebi. No início, traziam alimentos e 200 meticais, mas depois que meus documentos queimaram no incêndio, simplesmente fui esquecida. Para o governo, agora estou morta. A avó Jota também é beneficiária de subsídio, mas relata que os pagamentos nunca chegaram em tempo real. Fomos inscritos no bairro e, por um tempo, recebemos o subsídio, mas depois pararam e não nos pagaram sem qualquer explicação. O Instituto Nacional da Ação Social justifica o atraso dos pagamentos, citando o déficit orçamentário. Estamos com alguns problemas no âmbito dos desembolsos, não é? Nós estamos a receber com regularidade os desembolsos para nós pagarmos os beneficiários. Daí que nós vamos pagando em conformidade com estes desembolsos, assim que nós recebemos, nós vamos pagando. E conforme dizíamos anteriormente, o valor normalmente não chega para pagar de uma só vez a todos os 7 distritos que compõem a cidade de Maputo, então nós vamos pagando em função do valor que recebemos. A instituição garante que os pagamentos já retomaram
e que, conforme os fundos forem sendo disponibilizados, a dívida será liquidada. Retomamos o pagamento ainda este ano e estamos a pagar de forma gradual, tendo em conta que também estamos a receber décimos, não é, para esses pagamentos. Então nós vamos pagando em conformidade com o valor que temos, não é? E por agora, por exemplo, podemos dizer que já pagamos o distrito da Catembe e estamos a preparar o pagamento para o distrito de Canhaca. Portanto, porque são esses valores que temos e como não podemos ficar com valores ociosos, nós vamos pagar de forma gradual aos beneficiários em conformidade com esse valor que vamos recebendo, os duodécimos. Os escalões variam de 540 para um agregado constituído por uma única pessoa e de 5 pessoas em diante são 1.000 meticais. Portanto, variam de 540 a 1.000 meticais por agregado familiar. Perto de 15.000 pessoas são assistidas pelo Instituto Nacional de Segurança Social na cidade de Maputo. Deste número, 12.000 são idosos. O número tende a aumentar. Nos últimos 2 anos, o número subiu em 10%. Não conseguimos fazer a cobertura de forma geral, tendo em conta que estamos dependentes da meta que é atribuída a nível central. Então nós vamos atendendo, vamos, portanto, assistindo as pessoas em conformidade também com esta meta. Nós estamos convictos de que ainda temos, é um desafio grande abranger a todos aqueles que de fato precisam, portanto, da nossa assistência, estando numa situação de vulnerabilidade, não é? Mas, de forma gradual, também vamos selecionando, identificando e expandindo o programa para ver se conseguimos alcançar a maior parte das pessoas, de fato, que estão a viver em situação de vulnerabilidade. Após anos de trabalho árduo, muitos trabalhadores ficam surpresos ao descobrir que suas contribuições à segurança social não foram canalizadas pelos empregadores. A instituição responsável pela segurança social está ciente desta realidade, mas explica que a dívida no INSS é complexa e não desaparece facilmente. Como, por exemplo, em 2024, das cerca de 25.000 empresas devedoras, a instituição conseguiu arrecadar apenas 900 milhões de meticais dos 2 bilhões em dívida. A dívida de segurança social não morre. Ela pode passar para vários estágios, mas não morre, porque está em jogo vida de famílias, está em jogo vida de... Nós só olhamos para o trabalhador, mas não é apenas o trabalhador. Aquele trabalhador é provedor de uma ou mais famílias. Então, é possível sim, porque o INSS tem canais próprios e mecanismos próprios que ativa para a recuperação da dívida. E tem vindo a recuperar, a título de exemplo, a cidade de Maputo, em 2024, recuperou 892 milhões de meticais de dívida. Então, há um trabalho que está a ser feito e há regularizações que estão a ser feitas. No início, algumas entidades não tinham a mesma sensibilidade pela segurança social. Hoje já recebemos várias entidades que iniciaram a trabalhar há bastante tempo e que em algum momento podem ter escapado pelo sistema de segurança social, mas vêm, fazem as suas notas, cartas, solicitações, que é para regularizar a data da sua inscrição, a data do início da atividade. Por vezes, temos entidades que até se inscreveram, mas omitiram alguns trabalhadores e só percebem da importância de segurança social quando visualizam que aquele trabalhador já deve ir à reforma e eles já não têm como suprir o salário. Vêm aqui, pedem para regularizar e todos estes atos que são feitos fora do prazo é aplicado o artigo 94, tem as suas sanções. Enquanto alguns contribuem regularmente, outros seguem irregularidades. Por isso, a instituição apela aos contribuintes a regularizarem a sua situação e aos pensionistas que estejam atentos à sua condição por meio da plataforma digital. Temos situações em que algumas empresas iniciam a sua atividade antes da regularização da documentação, mas já tem
um vínculo contratual com alguém. Esta pessoa é que é responsável até pela tramitação desta documentação que acaba culminando na inscrição desta empresa no INSS. Quando isto ocorre, há momentos que temos que retroagir, notificamos a empresa a retroagir a data do vínculo com o trabalhador. Porque na inscrição da entidade empregadora, não só exigimos a declaração de início da atividade, como vem na legislação, ou a data da aquisição da empresa, mas também vamos verificar a data do vínculo com o trabalhador, porque a segurança social é devida a partir da data do vínculo com o trabalhador. Idosos de mãos estendidas e com fome, uma triste realidade que afeta o país inteiro. A biblioteca viva, enfraquecida pelo peso da vida, é um símbolo da luta e do abandono silencioso dos anciãos. O Contacto Direto chega ao fim. Por aqui, Prato Vazio foi o tema que propusemos a trazer nesta edição. E você, qual é a sua responsabilidade? Como podemos garantir que nossos idosos desfrutem da nossa companhia, carinho e cuidado? Especialmente quando as forças para trabalhar já não são mais suficientes. Voltamos na próxima semana com mais um tema de relevância social. Até lá, cuide bem de si.